Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai embarcar numa jornada para abrir de vez a famosa caixa preta do sistema financeiro brasileiro. A ideia aqui é transformar aqueles relatórios de mercado super densos num papo reto e bem claro, sabe? Vamos destrinchar como as grandes instituições conseguem lucrar tanto e como a tecnologia finalmente está começando a reescrever as regras do jogo. E para começar, tem um paradoxo gigante que sempre chama a atenção da gente, né? De um lado, o custo do crédito para a população comum, e até para as empresas, é um dos mais altos do mundo. Mas do outro, os balanços dos grandes bancos mostram lucros que simplesmente não param de crescer. Parece que são imunes a qualquer crise econômica. É um contraste surreal entre as dificuldades da população e o sucesso constante das instituições. Como é que essa engrenagem funciona na prática? Bom, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com um conceito que é clássico: o spread bancário. Em poucas palavras, o spread é a diferença entre o que o banco cobra quando empresta um dinheiro e o que ele paga quando o dinheiro fica lá guardado, rendendo. Entender essa continha básica é absolutamente crucial para a gente desvendar toda a estrutura de lucro que veremos hoje. Ajuda bastante pensar no banco como se fosse um comerciante comum. Ele compra o dinheiro pagando a chamada taxa de captação, que é o rendimento da poupança ou de um CDB, por exemplo, e logo depois ele vende esse mesmo dinheiro cobrando uma taxa de juros muito mais alta de quem está precisando de crédito. Essa margem no meio do caminho é o verdadeiro coração da operação bancária. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que essa diferença é tão absurda de grande aqui no Brasil? Isso já leva a gente direto para o primeiro grande fator da nossa análise: o peso da inadimplência. É sempre bom lembrar que, no mercado financeiro, risco não é algo abstrato, tá? Todo risco tem um preço bem alto. Quando alguém pega um empréstimo, não paga só os juros puros. O Banco Central regula o chamado CET, o custo efetivo total. Ele é um pacote completo que inclui impostos, tarifas administrativas, a margem de lucro do banco, claro, e principalmente o risco de inadimplência. Ou seja, os altos índices de calote que a gente tem por aqui forçam os bancos, por uma questão puramente matemática, a repassar essa conta para o sistema inteiro. Quem paga em dia acaba cobrindo o rombo de quem não paga, jogando o custo do crédito lá das alturas. E os dados ilustram perfeitamente essa dinâmica na prática. Olhando o spread bancário entre 2011 e 2016, tem uma linha ali em cima completamente descolada do resto. E adivinha? Essa linha representa as pessoas físicas. A diferença chega a ser um abismo de mais ou menos 30 pontos percentuais, impactando os consumidores individuais em comparação com as empresas. Essa simetria gigantesca de risco e de acesso à informação é o que cava esse buraco. Só que o calote não conta a história toda, não. Vamos para a seção 2 e falar do nosso segundo fator, o famoso custo de oportunidade. Aqui a gente precisa olhar o cenário macroeconômico e entender o peso enorme dos títulos da dívida pública. O que os estudos econômicos mostram de mais fascinante é que investir na dívida do governo cria um verdadeiro piso, uma base super segura para o rendimento do mercado. Pensa comigo, se o banco pode pegar o dinheiro captado e colocar nos títulos públicos com alta segurança, ganhando a taxa Selic sem dor de cabeça, para ele emprestar esse dinheiro para a economia real, o retorno vai ter que ser muito maior, senão simplesmente não compensa o risco. É uma relação bem direta de causa e efeito. Uma dívida pública pagando altos retornos cria o ambiente perfeito para os bancos. Fica extremamente atrativo alocar os recursos lá. Então, para tirar esse dinheiro da segurança do governo e emprestar na praça, enfrentando o risco da inadimplência que a gente acabou de ver, eles cobram um prêmio bem gordo. É exatamente por isso que o crédito barato acaba sumindo do nosso mercado. Com tudo isso em mente, a gente chega na engrenagem principal, a seção 3, o verdadeiro motor do lucro. Dá para se perguntar, como é que esses elementos estruturais montam um escudo, garantindo que os bancos continuem faturando alto, mesmo durante recessões pesadas? O que a gente tira de mais interessante desse cenário é a dinâmica entre as taxas. Sabe naqueles momentos em que a taxa Selic cai de bico, o custo de captação das instituições despenca junto, na mesma hora, mas a margem de crédito? Essa fica lá, estável, ou às vezes até se amplia. Isso mostra uma capacidade sistêmica absurda de ajustar os ganhos rápido demais de um lado, enquanto demora para repassar o barateamento para quem pega emprestado. O resultado no fim do dia, a resiliência dos bancos não é sorte, é matemática pura e contínua. Olhando o lucro líquido do setor de 2014 até 2020, os patamares são sempre altos e crescentes. Mesmo com a economia brasileira passando por 1000 turbulências no meio do caminho, o setor bancário conseguiu ostentar uma arquitetura de rentabilidade que parece ser feita de concreto armado. E detalhe, não é só de juros que eles vivem, não. Para turbinar as margens, as instituições diversificaram pesado.
Os bancos deram um salto absurdo, cobrando tarifas administrativas e prestando serviços. A gente está falando de um salto de 107 bilhões de reais em 2015 para mais de 150 bilhões em 2020. Era um modelo quase intocável, até que a tecnologia bateu na porta. E é aqui que a nossa história atinge o ponto de virada, a disrupção. Por décadas, essa estrutura de margens altas e serviços caros parecia inabalável, mas inovações tecnológicas recentes começaram a botar fogo nesse modelo histórico. E um dos protagonistas é o Open Banking. Vamos ver como as coisas aceleraram nessa linha do tempo. A partir de 2019, o Banco Central pisou no acelerador para forçar a concorrência. Tivemos o anúncio das regras do Open Banking, depois o lançamento revolucionário do Pix no fim de 2020 e a estreia do Sistema Financeiro Aberto em 2021. As regras do jogo mudaram numa velocidade recorde para derrubar as antigas barreiras. A grande sacada do Open Banking é quebrar o monopólio da informação. Historicamente, se um cliente ótimo pagador quisesse mudar de banco, começava do zero e era tratado como risco alto na casa nova. Com a portabilidade de dados, o histórico financeiro agora é de quem? Do cliente. Dá para buscar ofertas muito melhores na concorrência. E na teoria, quanto mais informação transparente circula, menor o risco de calote, o que força o spread para baixo. Mas se o Open Banking faz um trabalho meio que de bastidores, o que chegou abalando as estruturas visíveis foi a nossa seção 5, o fenômeno Pix. Foi a mudança mais palpável e que tomou conta do dia a dia do país de um jeito absolutamente explosivo. Dá uma olhada nos impactos imediatos. Foi tipo um golpe fulminante. Os saques em dinheiro vivo despencaram 24%. Teve um aumento colossal no dinheiro parado nas contas. E a parte mais pesada, aquela montanha de lucros que os bancos faziam cobrando taxas de TED e DOC praticamente evaporou. Lembra daquelas receitas gigantes com tarifas que a gente falou agora há pouco? Pois é, sofrendo um corte direto e irreversível. A escala dessa mudança é de cair o queixo, 71 milhões. Esse é o número de brasileiros que fizeram a primeira transferência bancária da vida inteira usando o Pix. Pessoal, isso significa pegar mais de 40% da população adulta e jogar direto para o sistema financeiro digital em um piscar de olhos. O ponto crucial é que o engajamento foi total. 359, esse é o volume de transações via Pix por habitante só em 2024. Para colocar em perspectiva, é mais que o dobro da média de qualquer outro país da América Latina. O negócio eliminou o atrito de pagar, democratizou os acessos e reconfigurou o país de ponta a ponta. E quando a gente conecta os pontos, a moral da história é clara. O Pix dizimando as tarifas e o Open Banking nivelando as informações de risco, os dois funcionam como incentivos gigantes para forçar a concorrência goela abaixo do mercado. Não tem bala de prata para acabar com o spread. Mas essa pressão econômica empareda os bancos maiores a reverem seus preços se não quiserem ser devorados pelos novos entrantes digitais. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Diante de consumidores com uma mobilidade financeira absurda, carregando seus próprios dados e pagando tudo de graça instantaneamente, a velha equação que garantiu o lucro das instituições por tanto tempo está sob uma pressão inédita. A grande questão que fica agora é: como os bancões vão reinventar seus motores de lucro para a próxima década? Fica a provocação para pensarmos a respeito. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!